Olá pessoal, essa videoaula eu vou estar passando algumas técnicas de como recortar uma imagem. Existem diversas ferramentas e várias maneiras de recortar uma imagem no Photoshop, mas eu vou ensinar por um meio mais prático e mais eficaz, digamos assim, que tem um corte mais preciso, porque as outras ferramentas que eu não vou explicar, elas são praticamente automatizadas. Quem faz o recorte é a ferramenta, então porém a gente não tem um detalhamento como essa ferramenta que eu vou estar explicando para vocês, que é essa ferramenta aqui, é caneta. O atalho dela é letra P. É uma ferramenta simples, de início você vai achar vai ter um pouco de dificuldade, mas se você praticar um pouco aí você vai perceber que é uma ferramenta de fácil utilização. Primeiro a gente vai criar aqui uma camada de níveis, de curvas, para a gente ter um melhor detalhamento da imagem. Não se preocupem que a cor da imagem, depois que a gente recortar, a gente vai lá e exclui a camada curva e ela volta ao padrão original dela. É só para a gente ter um melhor detalhamento da imagem e a gente enxergar os pontos com mais clareza, certo? A gente desbloqueia a imagem, dá um clique duplo, ela já está desbloqueada. Se quiser alterar o nome também, você dá um clique duplo aqui sobre o nome, mas aqui não há necessidade, porque é uma camada só. Então vamos lá. O ideal é a gente dar um zoom para que a gente enxergue melhor o local a ser recortado. Para facilitar o zoom de vocês aqui, vocês utilizem a tecla Ctrl espaço e clica. Se quiser diminuir o zoom, Alt espaço e clica também. E para movimentar a imagem, para você não ficar indo na ferramenta mão aqui toda hora, que o atalho é H, você clica no espaço, segura, move a imagem para onde você quer. Solta, ela volta para a ferramenta que a gente estava utilizando anteriormente. Então vamos dar início ao nosso recorte. Você clica no ponto, clica no próximo ponto, segura, não pode soltar, porque se soltar o corte vai ficar reto, você não vai poder fazer uma curva. Tá entendendo? Você tem que clicar e segurar, ó. Aí você ajusta da maneira que você quer o corte e solta. Soltou, você tem que vir aqui, pressionar Alt e clicar nesse quadrado. Por que clicar? Porque se a gente não clicar, vamos aqui ao próximo ponto para vocês entenderem porque tem que clicar. Quebrar essa anteninha. Se eu fizer uma curva, quando eu for fazer a próxima, ele não vai, digamos, ó, ele vai ficar torto. Tá vendo que ele tá torto aí? Então o ideal é que a gente, sempre que a gente for recortando, a gente vá pressionando Alt e clicando aqui. Vocês podem também pressionar Ctrl e mover o corte para onde vocês quiserem, ó. Mas só depois de estar quebrada a anteninha. Pronto. Eu não vou fazer um corte bem preciso, eu vou fazer um corte rápido pra gente não alongar muito o vídeo e não ficar uma coisa chata. Meu mouse já está com problema aqui, ele não está segurando o clique. Para desfazer mais de uma vez, você pressiona Ctrl Alt Z. Por padrão, o Photoshop vem configurado para desfazer até 15 vezes, mas você pode ir em configurações do Photoshop e alterar para desfazer até 1000 vezes. Se eu não me engano é Ctrl Alt K
é, Ctrl Alt K. Aí você vai vir aqui histórico, ele vai estar por padrão 15, mas você pode alterar até 1000. Eu mesmo sempre 1000 porque às vezes você abre uma imagem e faz alguma coisa errada, depois você quer voltar retrocedendo. E se tiver programado para 15 vezes só, vai ficar. Você vai praticamente perder o seu trabalho, né? Porque 15 históricos só no Photoshop é muito pouco. Sempre quebrando a antena para facilitar o corte. A imagem não é imagem de boa qualidade porque eu peguei na internet aqui. Eu procurei uma imagem em meu computador aqui com a qualidade melhor, mas não encontrei uma imagem que a gente tivesse um exemplo mais claro. Pronto, você clicou, não pode soltar porque se soltar vai ficar reto. Aí você ajusta como você quer, segurando o mouse. Ó, quando você vê que se ajustou ao desenho, ao contorno, você solta, pressiona Alt e clica. É uma ferramenta boa de se usar. Você com 10 minutos aí, ou 15 minutos de prática, você já vai estar tendo uma noção de usar a imagem corretamente. Como eu falei, tem umas ferramentas para recorte automático, ferramenta varinha mágica, laço magnético, mas é uma ferramenta que não tem um recorte preciso. Ela vai recortar, digamos assim, um corte meio tosco. Você não pode dar uma suavidade. Eu acho interessante você recortar, vai perder um pouco de tempo, mas recortar com a ferramenta que você possa moldar o recorte da maneira que você queira. Já estamos quase terminando aqui, preenchendo o contorno da imagem. E o Photoshop também é interessante porque se você refizer, digamos assim, eu quero retroceder, isso aqui saiu errado, eu quero retroceder. Aí você pode, e você se arrependeu, você pode voltar atrás ainda. Por exemplo, ó, vamos dizer que eu refaço aqui 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu quero voltar, eu pressiono Ctrl Z, que ele volta novamente. Se eu pressionar Ctrl Alt Z, eu refaço, eu desfaço até, digamos, 1000 vezes. Mas vamos dizer que eu me arrependi, não, eu não quero refazer não. Aí eu pressiono só Ctrl Z e ele volta pro início novamente, ó. Já estamos quase aqui ao final. Como aqui é um corte reto, a gente pode dar um corte mais longo. Pronto, feito isso, preenchemos nosso contorno.
agora o que a gente vai fazer é criar a seleção. Se você der um Ctrl Enter, ele vai criar a seleção, porém vai ser uma seleção, digamos assim, dura. Ela vai ficar um recorte duro. Vamos dizer que eu queira usar Ctrl Enter. Aí eu quero recortar a parte externa da imagem. Aí eu vou Ctrl Shift e a letra I. Ele inverte a imagem. Vocês veem que ele cria uma seleção por fora. Aí agora quem está selecionado é a parte de fora da imagem. Pronto, aí eu dei um delete. Deletei. Vocês veem que vai ficar um corte seco, um corte duro, tá vendo? Então por isso que eu não uso essa opção. Eu prefiro pegar a ferramenta P, clicar com o botão direito do mouse e vir em criar seleção. Feito isso, para essa imagem aqui, que é uma imagem que não tem muita qualidade, colocar 1 pixel a 2 pixels no máximo já vai ser suficiente para não ficar um corte seco. Pronto, feito isso, a gente faz aquele procedimento Ctrl Shift I, porque a gente quer apagar a parte externa do desenho. Se a gente quisesse apagar realmente só o cupcake aqui, não teria necessidade de a gente inverter a seleção. Vocês verem que o corte ficou um corte suave, tá vendo? O corte anteriormente ele estava um corte seco, parecendo que foi cortado a tesoura. E esse corte agora que a gente colocou 2 pixels de difusão, ele ficou um corte bem suave e não vai mostrar que foi uma coisa assim recortada. Se você jogar aqui sobre outra imagem, você criar um cartaz ou algo do tipo, não vai perceber aquele recorte duro. Agora digamos que a gente quisesse recortar a parte do cupcake, não teria aquela necessidade de inverter a seleção. A gente só ia criar a seleção e deletar. Pronto. É fundamental você desbloquear a camada, porque se você não desbloquear, você não vai poder deletar dessa forma. Você vai ter que usar outros procedimentos para deletar a imagem. Então o ideal é sempre, quando você abrir a imagem, você ir lá e desbloquear a imagem, clicando no cadeado 2 vezes, para quando você deletar, você ter a maior facilidade. Porque se você não fizer esse procedimento, você tem que criar uma camada para a camada da imagem de plano de fundo ficar solta sobre essa camada para aí você poder deletar. Agora que a gente recortou a imagem, vamos apagar aqui esse efeito. Feito isso, a gente Ctrl D, desfaz a seleção, clica com o botão direito do mouse sobre a camada curva, excluir camada. Pronto, ela voltou original como a gente abriu ela no início. Aquele efeito de curva é só para a gente ter um detalhamento melhor da imagem, para ter um recorte mais fácil. Até o próximo vídeo.